Boa noite, hoje é dia 4 de junho e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Visão geral do livro. Timóteo era ainda jovem, mas foi um dos companheiros de trabalhos mais fiéis do apóstolo Paulo. Seu pai era grego, mas sua mãe era judia e chamava-se Eunice. Sua mãe e sua avó Lloyd haviam lhe ensinado desde criança acerca das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Na segunda jornada missionária de Paulo na região de Derbe e Listra, esse jovem crente chamou a atenção do apóstolo por volta de 51 a 54 depois de Cristo. Esse rapaz recebeu bom testemunho dos irmãos em Listra e Icônio. Durante sua primeira jornada, Paulo já estava evangelizado, já havia evangelizado essa região e visto esses dois lugares 2 vezes. É provável que tenha sido então que Timóteo ouviu o evangelho e creu. Nas 2 epístolas aprendemos que o Senhor Jesus havia separado esse jovem para um ministério singular. Ouvia profecias a respeito dele, indicando seu dom especial, esse dom de ser um evangelista. Foi selado pela imposição das mãos do apóstolo. Esta é a única referência à imposição de mãos no Novo Testamento. O dom de Timóteo também obtivera o respeito dos anciões por meio das imposições de mãos, mostrando assim que ele se identificou com ele. Timóteo, sendo filho de um pagão e de uma judia, não havia sido circuncidado quando criança de acordo com o costume judaico. Paulo, portanto, o circuncidou para que sua descendência pagã não atrapalhasse seu ministério no evangelho dos judeus. Paulo, Silas e Timóteo continuavam juntos pela Ásia Menor até a Macedônia, onde o primeiro pregaram o evangelho em Filipe e Tessalônica. De Bereia, Paulo continuou sozinho até Atenas. Mais tarde, Silas e Timóteo o seguiram. Paulo estava preocupado com o bem-estar espiritual dos novos crentes de Tessalônica e enviou Timóteo de volta a eles. Paulo e Timóteo só se encontraram novamente em Corinto. Timóteo foi outra vez um dos companheiros de Paulo em sua terceira jornada missionária entre 54 e 58 d.C. Juntamente com Erasto, Timóteo foi enviado de Éfeso a Macedônia e a Corinto. Essa visita é anunciada na primeira carta aos Coríntios. Quando Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, Timóteo estava novamente com ele. Enquanto isso, Paulo havia chegado à Macedônia. Paulo voltou para a Ásia Menor, passando pela Macedônia depois de ter ficado 3 meses na Grécia, enquanto Timóteo seguiu em frente contra os irmãos e esperou em Trode. Timóteo provavelmente não continuou até Jerusalém, permanecendo em Éfeso, essa cidade onde trabalhou nos últimos anos, seguindo o pedido do apóstolo. Durante a prisão do apóstolo em Roma, Timóteo visitou na prisão e esteve presente quando ele escreveu as epístolas a Filemão, aos Colossenses e aos Filipenses. Como o próprio apóstolo não pôde visitá-lo, ele escreveu sobre sua intenção de enviar Timóteo aos Filipenses. Não sabemos se quando essa visita ocorreu. A passagem de Hebreus, capítulo 6, versículo 23, não fala da prisão de Timóteo, mas também de sua libertação. Não temos outros detalhes sobre o assunto. A parte a essa breve menção, as 2 epístolas de Timóteo são as últimas testemunho bíblico deste servo fiel de Cristo e colaborador do apóstolo Paulo. Timóteo é um modelo antítipo de um servo dedicado e fiel do Senhor. Paulo recebeu muitos elogios por esse companheiro e parceiro na obra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele chama de Timóteo de nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Já na primeira epístola aos Coríntios, Paulo chama de seu filho amado e fiel no Senhor, que assim como ele trabalha na obra de Cristo. As palavras mais calorosas e queridas de Paulo se encontram em Filipenses, capítulo para
para que também eu esteja de bom ânimo, estado, porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. Enviá-lo a vós logo assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Timóteo foi fiel ao apóstolo quando ele foi preso e quando muitos se afastaram de Timóteo com confiança em Éfeso. Ele o transmitiu em suas primeiras epístolas as instruções dadas por Deus sobre sua casa e a igreja do Deus vivo. Embora esperasse ir a Timóteo em breve, provavelmente sentiu que o Senhor tinha outro caminho para ele. Estes fatos, bem como a sugestão de uma prisão, provavelmente que o apóstolo estava em liberdade. Em sua segunda epístola, no entanto, o apóstolo menciona várias vezes sua prisão, e isso sem perspectiva de libertação. Pelo contrário, ele sabia que seu tempo de partida dessa terra estava próximo. Ele combateu o bom combate, teve carreira, guardou a fé, e sua visão dependia apenas do Senhor, que o levou a cumprir o ministério que até agora é a partida da verdade na igreja primitiva. A primeira epístola de 66 e 67 depois de Cristo. Escreveu os grandes privilégios e bênçãos dos membros estão na abordagem dos temas Cristo, a igreja e o serviço. Em Éfeso, Cristo agiu em contraste com a lei de Moisés, o de presbíteros, superintendentes, o comportamento e o modelo. O assunto do quinto capítulo primeiro a provisão das viúvas entre os crentes, em segundo novamente o mistério dos anciões. Finalmente, o sexto capítulo descreve a verdadeira piedade como a vida em devoção ao Senhor e, além disso, é um aviso contra a cobiça. Peculiaridades: presbíteros e diáconos. Presbíteros, no grego presbítero, ou superintendentes, no grego episcopos, são duas palavras para a mesma função, ou ofício. Além disso, o Novo Testamento também menciona o ministério dos diáconos, no grego diáconos. Essas são todos os ministérios e deveres que existem como ofício apropriado entre as diferentes igrejas primitivas. Os judeus sempre tiveram anciões. É por isso que não lemos sobre a indicação de presbítero para igrejas judaico-cristãs, embora eles também existem lá. Entre as igrejas mistas compostas por judeus e gentios convertidos, os anciões foram designados por autoridade apostólica, sob a orientação do Espírito Santo. Os diáconos foram feitos pela igreja e depois confirmados pelos apóstolos. O fato do presbítero e diácono serem mencionados no começo de uma epístola apenas uma vez não aponta para eram bons e, portanto, só eram nomeados após certo tempo de presbítero era de orgulho da sucessão apostólica. As Sagradas Escrituras, no entanto, não dão base para isso. Pelo contrário, quando Paulo se desistiu dos presbíteros da igreja em Éfeso, recomendou a eles e a igreja de Deus e a palavra de sua graça. A importância dos ofícios na cristandade é muito enfatizada enquanto diversos evangelismo do pastorear e do ensinar. No entanto, esse pensamento é que os presbíteros externos das igrejas foi mantida no começo. Atualmente, ninguém, nem mesmo a igreja, possui autoridade para nomear alguém para esse cargo, autoridade apostólica. O ministério ainda pode ser patriarcado. Timóteo 3, presbíteros e diáconos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a Timóteo. Recebido do Senhor nos dias de sua carne, humilhado e molestado, pois ele foi despadecer. Ele cujo esplendor é anti-reprovação, sua túnica ainda agora, na medida de que ele triunfa sobre todos os poderes das trevas no ensanguentado madeiro. Nossa fé contempla o nosso rei retornando de Edom, com roupas tingidas, vestido no esplendor da vitória. Quão glorioso deve ter sido aos olhos dos serafins quando uma nuvem o recebeu fora da vista mortal e lhe ascendeu aos céus. Agora ele usa a glória para que tinha no Deus antes da terra existir ilustre coroa. Ouça com Deus por seu sangue. Ele usa a glória de um intercessor que nunca falha, de um príncipe que jamais é derrotado, de um coração de cada súdito. Jesus veste toda a glória que pompa do céu pode, que é a sua extraordinária grandeza. Ainda assim, há tantos anjos, então se assentará no trono da sua glória. O esplendor de sua glória arrebatará o coração de seu povo. Isso não é o fim. Leitor, se você quer se alegrar-se na glória de Cristo no futuro, ele precisa ser glorificado em sua visão agora. Ele é questionamento.
com esse devocional. Glorifica Jesus no futuro, esperando. Então, na sexta, amanhã e no sábado nós teremos o devocional do dia lá no Instagram. Então, tenha um bom resto de